Oi, gente! Sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do Lugar de Mãe e Filha. Eu me chamo Milena Thompson, eu sou psicóloga e a minha missão é ajudar mulheres a se libertarem do controle de suas mães. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre o jeito certo de uma filha honrar a sua mãe. Porque eu escuto diariamente na rede vizinha, nos comentários aqui do YouTube, várias mães controladoras com perfis narcisistas que se utilizam de um discurso religioso, fechado, quadrado, completamente indiscriminado para manipular o emocional de suas filhas. Mas nem elas, nem as próprias mães entendem a base daquilo que estão dizendo. Inclusive, esse termo honrar é um termo bíblico que vem de um versículo, né? Sobre honrar pai e mãe para que te prolongue os seus dias na terra. Então, vamos primeiro entender sobre o que se trata esse versículo, já que ele causa tantas más interpretações e talvez você não entenda nem o que signifique a palavra honrar. Primeiro de tudo, eu quero que você entenda que esse versículo, essa palavra que está ali do honrar na Bíblia, ela vem do hebraico, que significa pesar, avaliar. O que o versículo está dizendo para você, enquanto filha, é a necessidade que você tem de pesar e avaliar os comportamentos da sua mãe. Isso que é mais importante. O problema é que muitas filhas terminam de forma indiscriminada, achando que honrar é fazer tudo do jeito que a mãe quer, da forma como ela quer. Tem medo, muitas vezes, essa filha de tomar as próprias decisões, de firmar o pé nas suas próprias escolhas. O que você precisa entender, minha querida, é que nada mais do que você precisará olhar para dentro de você, entender aquilo que você carrega do seu pai e da sua mãe e melhorar a imagem dele, a imagem que você carrega de seus pais dentro de você para a vida. Isso tem tudo a ver com o que eu falo aqui sobre o ciclo geracional, né? Uma filha que tem dificuldade no relacionamento com a sua mãe, significa que a mãe também já teve essa dificuldade lá atrás e que isso está sendo passado de geração a geração. Ou seja, a sua missão, um legado que você precisa deixar para as próximas gerações é justamente cortar esse cordão umbilical. Mas entendendo de fato o que é esse honrar, nada mais é do que você avaliar e pesar os comportamentos da sua mãe para que você melhore através de você, da sua ação, da sua imagem, do seu jeito de ser, né? Você como mãe e nos papéis que você exerce na sociedade e para você mesmo de uma forma melhor, para que você melhore as consequências da convivência que você teve com a sua mãe, que você se melhore desse legado geracional, dessa herança que você recebeu. Então não se trata em nada de passar de uma forma indiscriminada, mas você pesar e avaliar os comportamentos dos seus pais e melhorar isso dentro de si e aplicar isso para o mundo. O que significa que você vai precisar firmar o pé nas suas escolhas. Você vai precisar muito desagradar a sua mãe quando ela tiver um pensamento distorcido, um posicionamento distorcido. Você vai precisar sair do papel da boazinha, da que acha que tem que entregar tudo e não pensa. Eu gosto muito de lembrar para vocês que pensar diferente da mãe é uma bênção, porque isso significa que você está pensando por conta própria. A filha que ela tem medo de pensar diferente da mãe, ela tem medo da mãe, da consequência dela falar o que pensa para a mãe, é justamente a filha que ainda está numa posição de extrema submissão. E a mãe ainda está nesse lugar de uma figura de extrema autoridade que domina e controla a sua vida. Então esse é o primeiro passo. Entenda de fato o que a Bíblia traz sobre honrar. Tem muitas filhas que inclusive estão feridas em nome da igreja, feridas em nome de Deus, porque desvirtuaram completamente, porque escutaram desvirtuações daquilo que a sua própria mãe fazia em relação aos termos bíblicos. E eu quero falar um pouco mais sobre isso aqui com você.
Agora que você entendeu o que de fato significa honrar uma mãe do jeito certo, a partir do que a Bíblia traz de forma tão maravilhosa que você não precisa ter medo, você precisa também entender que não é de forma indiscriminada que você vai honrar a sua mãe, ok? Nem honrar o seu pai. É muito importante que você entenda que não existe honra onde você se desonra. Se muitas vezes você precisa se atropelar, se muitas vezes você percebe que aquilo ali não é certo, aquele discernimento que a sua mãe está tendo, inclusive discernimento significa julgar com precisão. Se você percebe que a sua mãe não está julgando com precisão aquela situação, se ela não está tendo sabedoria, se ela não está tendo clareza totalmente, você precisa, por honrar, inclusive a partir do que a Bíblia diz, contrariar a sua mãe. Você precisa frustrar a sua mãe. Você precisa quebrar essas expectativas e não simplesmente embarcar dentro do medo, da culpa, da angústia, da tristeza, porque você reforça o pacto de gerações que está vindo aí completamente distorcida. Então, cuidado, porque você, de forma equivocada, na verdade, pode estar desonrando pelos motivos errados, porque não entendeu o que de fato é honrar. E mais do que isso, você pode estar se desonrando, porque não existe honra quando você se desonra. Essa é uma premissa importantíssima. Deus não vai querer que você, de forma nenhuma, se esteja dentro de uma posição de abuso, de manipulação, de chantagem emocional e chame isso de amor. Inclusive é um dos princípios que a Bíblia traz, né? Onde habita o medo, não existe o amor. Onde existe o amor, não habita o medo. Então você tem que entender que tudo que é jogado com manipulação, que é feito para tocar você e não te gera uma paz que excede todo o entendimento, que te dá tranquilidade, isso não procede daquilo que é de fato honrar uma mãe. Além disso, eu quero te lembrar nesse vídeo de outros princípios bíblicos muito importantes e que algumas pessoas deixam passar. Um outro princípio que eu quero trazer para você é o princípio de uma só carne, né? A Bíblia também fala sobre isso, né? A mulher se juntar ali com seu parceiro e ele ser uma só carne. O que é que eu quero também trazer à luz disso aqui? Tem muitas mães que relativizaram ser uma só carne dentro de uma parceria amorosa e por isso mesmo transformaram as suas filhas no seu para sempre. Só que o problema é, o para sempre que você tem que fazer enquanto filha, o que a sua mãe precisaria ter feito enquanto mulher, é entender que a escolha que ela faz de uma parceria amorosa, essa sim é o para sempre dela. E não a escolha que ela faz dentro de ter um filho e ter uma filha, e esse ser o grande para sempre dela. É por isso que muitas mulheres, muitas mães estão infelizes no seu casamento e transformando as suas filhas nos seus grandes projetos de vida. Só que isso é uma completa desvirtuação. Por isso que você, enquanto filha, enquanto mulher que está me escutando, que está assistindo aqui esse vídeo, você precisa muito, com urgência, entender que você precisa fazer uma boa escolha amorosa na sua vida. Porque isso é o que fica. Os filhos são passageiros. Inclusive, eu gosto de uma frase que diz assim: para você ser uma boa mãe, você tem que gostar da vida. Isso é importantíssimo. Você, enquanto mulher, você tem que gostar da vida, você tem que gostar do seu parceiro, que está do seu lado, você tem que gostar da sua carreira, você tem que gostar da vida. Não é só de uma fatia, não é só o seu para sempre ali com a sua filha, né? Que é justamente a lógica que muitas mães usam. Não se trata sobre isso. Inclusive porque o princípio de ser uma só carne não é um princípio para você fazer com um filho ou com uma filha. Porque existem muitos casamentos inconscientes. Existem muitas filhas que estão casadas inconscientes com as suas mães. São mães que não têm uma boa parceria amorosa, são mães que se divorciaram, são mães infelizes, paralisadas na vida, paralisadas no tempo, que essa área ou está casada, mas está insatisfeita, ou não está mais casada e ela não buscou um outro parceiro, e aí ela prontamente vai e coloca a filha nesse lugar de parceiro inconsciente.
Gente, isso é um grande equívoco. E você, enquanto filha, se você vive essa dinâmica, se você vive essa realidade, é sua missão quebrar isso. Não se trata da sua mãe enxergar, não se trata da sua mãe ver isso, validar o seu processo de independência, entender você, entender que você não pode ficar nesse lugar de parceria inconsciente. Não se trata sobre você ter o apoio da sua mãe em relação a isso. Porque eu gosto sempre de lembrar que independência e liberdade é algo que a gente conquista. É algo revolucionário. Não é uma coisa que o outro nos dá. É uma coisa que a gente precisa de firmeza e coragem. A gente precisa resgatar a nossa força interna. A gente precisa lembrar da mulher que somos e para onde estamos caminhando. E por isso não é a minha mãe que vai mudar, não é a minha mãe que vai para terapia, não é a minha mãe que vai entender o meu processo, não é a minha mãe que quando eu me posicionar vai abrir um sorriso ou vai me aplaudir e dizer assim, nossa, como minha filha é madura. Não é sobre a sua mãe, é sobre o seu lugar de protagonista, com autonomia e equilíbrio diante da vida, que você vai quebrando essas barreiras, que você vai passo a passo construindo posicionamentos, que você vai passo a passo saindo desse lugar, se você está em uma parceria inconsciente com a sua mãe. Isso é um grande ato de amor, para que a sua mãe perceba que esse lugar na qual ela colocou você, nesse lugar que ela deseja amar você, é um lugar de um amor distorcido. E ela precisa, em algum momento da vida, experimentar um amor verdadeiro. Mas como ela vai experimentar se você, enquanto filha, ainda está nesse lugar? Se você, enquanto filha, ainda vai reforçar isso da sua mãe? Como que pelo seu desejo de querer bem a sua mãe, ou talvez o seu desejo até de salvar a sua mãe, né, da vida que ela vive, da forma como ela pensa, ainda continua sendo essa filha que está ali para agradar a mãe, a filha que quer entregar tudo à mãe, a filha que não consegue escutar muitas vezes um não de uma mãe, se sente mal, se sente frustrada, a mãe que é intempestiva, a mãe que é controladora, né? A mãe que é dominante, e a filha fica completamente numa posição medrosa, numa posição de carência, com um medo enorme de desagradar a sua mãe. Ela precisa experimentar um amor verdadeiro na vida. E isso só vai ser possibilitado se você tiver a coragem para frustrar a sua mãe. Mas só ousa frustrar a sua mãe quem começa um trabalho de cura interno. É isso, inclusive, que eu faço dentro do meu treinamento. Para que você entenda a mulher que você é, o tamanho que você tem, o tamanho da sua potência. Tem muitas mulheres que não estão tendo resultados na vida, não estão tendo uma relação diferente com as suas mães, não estão vendo a sua carreira prosperar, seus relacionamentos andarem, porque a sua potência está rebaixada. Seus resultados talvez hoje não cheguem na sua vida, as mudanças que você quer, porque te falta potência, te falta força. Só que aí você está dizendo e você está se contando a historinha que o problema é porque você foi escolhida para sofrer. Que o problema é porque a sua mãe é uma mãe controladora. Que o problema da sua vida é porque não aparece uma pessoa boa, uma pessoa legal para você ter um relacionamento. Você está se contando historinhas e você está esperando que o mundo, que a sua mãe, que as pessoas te deem algo que primeiro você não tem se entregado, que é um processo de cura, que é um processo de saúde, que é um processo de equilíbrio, muito importante. Inclusive porque eu gosto sempre de lembrar isso, que gente saudável não se junta com gente tóxica. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes uma filha que ela não tá bem emocionalmente, uma filha que ela tá em desequilíbrio, ela vira um magnetismo, um imã para amizades ruins, para pessoas manipuladoras, para relações amorosas péssimas, porque ela em si própria, ela não tá bem. Ela ainda não curou a relação que ela tem com a mãe dela. Então a gente sempre tem a tendência de repetir aquilo que nos é familiar. E se algo familiar na relação com sua mãe ainda não foi curado, se você ainda não sabe se posicionar com ela, se você não sabe lidar com o controle, com as chantagens, com a dominância, com a manipulação, você fica suscetível a repetir isso sem perceber em outras relações, relações amorosas, na carreira, no trabalho, na estagnação da sua vida. Você precisa começar a mudar isso. E tudo isso é um movimento de cura. E quando você se cura, você oportuniza para que a sua mãe possa, através de você, quem sabe é uma possibilidade,
fazer diferente também na vida dela. Isso é um grande ato de amor, é uma chance que você precisa dar para você e precisa dar para sua mãe. Para você, inclusive, não acredito que seja só uma chance. Eu acredito que seja uma questão de sobrevivência, uma questão vital. Não existe plano B para isso. Ou você é uma filha com liberdade, com independência, ou você é uma filha com liberdade e independência, porque do contrário disso, não estamos falando de vida, tá? Dito tudo isso, não esqueça, não relativize o casamento, não relativize fazer uma boa escolha de uma parceria amorosa, porque muito provavelmente se você tem dificuldade na relação com sua mãe é porque ela relativizou uma boa relação amorosa, é porque ela não soube escolher um bom parceiro, é porque a partir de preceitos religiosos ela está sustentando um casamento insustentável. Um casamento que só deteriora ela dia após dia. Ela não sabe o que é viver feliz, ela não sabe o que é se sentir amada. E aí, ao desvirtuar aquilo que deve ser a união de uma só carne, aquilo que é o para sempre, ela joga tudo isso para você. E sempre quando a gente desvirtua princípios, a gente não recebe boas consequências. A gente não recebe a gente não desfruta de coisas boas. Então, entenda isso. Você, para sua relação amorosa, você precisa fazer uma boa escolha. Essa escolha começa com o seu processo de cura. No momento em que você entende que também precisa frustrar sua mãe, você precisa olhar para dentro de você, mover um monte de coisas dentro de você, você precisa oportunizar uma frustração também para a sua mãe, tá? Não esquece disso. Além disso, já que eu estou trazendo nesse vídeo alguns princípios importantes que a Bíblia coloca pra gente, e muitas vezes a gente não interpreta de uma maneira correta, de uma maneira assertiva para nossa vida. Eu quero muito dizer para você que tenha cuidado com aquilo que a sua mãe diz que está na Bíblia, com aquilo que você escuta de outras pessoas. Tem muitas pessoas feridas em nome de Deus. Tem muitas pessoas feridas a partir da igreja, mas não é. Tem muitas filhas, inclusive, feridas e distante do divino, distante de Deus, distante do espiritual, justamente porque a sua mãe não foi uma boa ponte para ela. A sua mãe a desvirtuou, trouxe mais medo. Então, ela já sentia medo da mãe, ela já sentia que não conseguia ser a dona da própria vida na relação com a mãe. E daqui a pouco ela começou a escutar também algumas historinhas de fundamentalistas religiosos. Daqui a pouco ela começou a ir para determinadas denominações extremamente ortodoxas, conservadoras, com interpretações bem equivocadas sobre a Bíblia. E ela termina se ferindo e ela precisa se afastar daquilo ali. O que é que eu quero lembrar para você? Para mim, na minha vida, a conexão com o espiritual, não é a conexão com os fundamentos religiosos, é algo muito importante. E isso nasce de um relacionamento íntimo na qual eu procuro o divino, na qual eu procuro Deus, na qual eu procuro me conectar com uma espiritualidade. Mas isso também parte de um lugar de autonomia e de protagonismo. Porque talvez hoje você esteja com uma dificuldade de se conectar com essa área, você esteja distante, ou quem sabe até se sentindo culpada por algum medo que a sua mãe colocou dentro de você, mas você ainda não se conectou com isso. Você ainda não trouxe essa realidade para você. Você ainda não experimentou o que é de fato estar ligado ao espiritual, ao divino, a Deus, de maneira única e de maneira intransferível. De maneira onde você não precisa estar sendo mediada pela sua mãe. De uma maneira onde você precisa passar por uma limpeza mental, da lavagem cerebral na qual você viveu. Em relação a todos os princípios e preceitos bíblicos que foram colocados para você de uma maneira completamente equivocada. Então eu tô aqui para te lembrar que o seu relacionamento com Deus, ele é único. Não deixe que ele seja mediado por qualquer outra pessoa. Simplesmente busca isso para que você, de uma maneira também única, encontre as respostas que você precisa. Não deixa que as pessoas te deem essa resposta. Busque essas respostas. Não deixa que as feridas que você tem carregado dentro de você te afaste desse espiritual. Inclusive porque ela é uma dimensão importantíssima da nossa vida. A fé, a conexão com o espiritual, isso é algo importantíssimo, significativo
afetivo, esse é um dos pilares de sustentação para a nossa vida. Assim como existem outros pilares onde a gente precisa se relacionar, a gente precisa ter amigos, a gente precisa ter uma boa parceria amorosa, a gente precisa ter uma carreira, a gente precisa estar conectado com o espiritual. Então, muito cuidado para que essa área também não seja mais uma área onde foi completamente desvirtuada, de uma maneira completamente equivocada, passada para você. Mas que essa área e outras áreas da sua vida tenham a liberdade de que você olhe e você diga: todos os termos estão aqui porque eu construí ele. Todas as formas que eu me relaciono com a minha carreira é de uma maneira limpa, sem condicionamentos, a partir da convivência com a minha mãe. A forma como eu tenho meu relacionamento amoroso também é de uma maneira limpa, sem condicionamentos. A maneira como eu me conecto com o espiritual é de uma maneira limpa, sem condicionamentos, a partir da relação que eu tenho com a minha mãe. Seja protagonista. Tenha a caneta da sua história sendo escrita a todo momento por você. E não permita que áreas da sua vida sejam invadidas por complexos equivocados, que inclusive vão sendo passados de geração a geração. Inclusive, minha querida, eu quero lembrar para você de um versículo, para mim, um dos mais bonitos da Bíblia, que é o Isaías 49:15, que diz assim: ainda que uma mãe esqueça de um filho que ela mesma gerou, eu não esquecerei de vós. Gente, é sobre isso. Às vezes a gente está buscando uma demanda de amor, suprir a nossa demanda de amor a partir da relação com a nossa mãe. E o que eu mais digo para vocês é que vocês não precisam desse amor de mãe para se sentir preenchido. Porque essa não é a única forma de se sentir amado na vida. Essa não é a única forma de ter base emocional. Inclusive, foi uma das coisas que eu recebi recentemente, né? Milena, eu sinto que eu não recebi o meu amor de mãe na minha vida e por isso eu não tive essa base na minha infância. A infância não é o único local para você ter base na sua vida. Ao longo de todos os nossos anos de vida, a gente está construindo base para a nossa vida. Então, desconstrói essa ideia. Se eu não recebi o amor da minha mãe, o amor que eu gostaria, eu não vou dar certo na vida, ou eu preciso muito desse amor. Não, você precisa se sentir amada. Mas você colocar isso, delegar isso ao amor da sua mãe, aí é você que está colocando dentro de uma prisão. Então ressignifica isso na sua vida e se conecta com o espiritual, com essa área que é tão importante pra gente. Espero muito que você tenha entendido de fato e de verdade o que é honrar um pai e uma mãe. Leva esses princípios e que ele encontre paz, que você encontre paz a partir de tudo isso aqui que eu falei. Um beijo enorme no seu coração. Já curte esse vídeo, compartilha também ele com outras mulheres, para que essa mensagem chegue enquanto luz para muitas outras que também precisam escutar, que precisam saber sobre isso. Um beijo no coração de vocês, se inscreve também no canal e até o próximo vídeo. Tchau!